gente te falar, hein, pessoal? Hoje nós vamos falar mesmo. Hoje nós vamos falar sobre falar, entendeu? Gente, eu não sei se vocês sabem, quem acompanha o outro canal sabe que eu sou professora de idiomas. Na verdade, eu tenho formação em letras. Eu me formei em letras, português e inglês, mas eu sempre gostei muito de idioma. Então, hoje eu vou aqui falar sobre qual o idioma mais fácil para que a pessoa ela venha a aprender, sendo que ela é falante de português, sua língua materna é o português, né? Muita gente fala assim, Sara, onde que eu posso aprender inglês de graça? O povo quer tudo de graça, né? O povo não quer. O povo não quer pagar professor, mas o povo quer tudo de graça. Gente, eu penso da seguinte forma. Claro que é legal você ter um professor para te ensinar, até porque o professor, ele já passou por aquele caminho, entendeu? E eu passo... Tem muita gente que fala, é legal ter professor nativo. Eu sou um pouquinho... Eu tenho uma opinião um pouquinho divergente acerca do professor nativo por uma razão. O nativo, ele não teve as dificuldades que uma pessoa que aprendeu aquele idioma como o segundo, terceiro ou quarto idioma teve. Por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Gente, quando a gente é nenezinho e quando a gente é criança, a gente aprende como? Ouvindo nossos pais falarem, nossa família falar. E aí a gente acaba, por associação, a gente acaba aprendendo a falar também, né, gente? A gente acaba aprendendo a falar também. Mas quando a gente estuda depois de grande já, a gente já tem aquele idioma nativo nosso, né? Aquele idioma, língua materna que chama, né? No nosso caso é o português. E a gente, muitas vezes, a gente nem sabe regras de gramática daquele idioma. Por exemplo, o português que é falado aqui no Brasil, ele é muito diferente do português que é falado em Portugal, que é diferente do português falado em Angola, que é diferente do português falado em Moçambique, que é diferente do português falado em Cabo Verde. Enfim, cada lugar vai ter a sua forma diferente de falar. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. O português daqui do Brasil, por exemplo, o português de uma cidade é diferente do de outra. Que é um exemplo, lá em Santos, que é a cidade de onde eu venho, a gente chama pão francês de média. Se eu não me engano, é só lá que chama de média. Tem várias outras formas de falar no resto do país, mas só lá na Baixada Santista, não sei se São Vicente fala, Praia Grande fala, mas Guarujá fala, enfim, que seja. Mas Santos chama de média. Você chega no mercado ou na padaria e fala assim, me vê 5 médias. É média, eles chamam de média. Aqui em São Paulo, média é cafezinho com leite. 100 quilômetros só, não é uma distância absurda. Muito diferente, gente, muito diferente. Então a gente não pode simplesmente chegar lá e falar, nossa, o idioma é uma coisa estática. Não é nada estático. Não é nada estático. E assim, o idioma, tanto quanto as variantes de idioma, ou até mesmo um dialeto que derive de um determinado idioma, eles têm muita diferença uns para os outros. Por exemplo, você pega o... diferença assim de cultura, eu digo. Até o sotaque, a forma de falar, a forma de colocar entonação de voz, gírias. Nossa, idioma engloba tudo isso, né? E, assim, o próprio português, ele tem muitas variantes, porque muitos países falam português. O Brasil é enorme e ele acaba vindo a ter muitos falantes de português que em cada região eles falam de uma maneira diferente, né? Em cada região eles falam. Tem aquelas brincadeiras no Facebook que o pessoal fala assim, nomeie isso aqui. Aí tem lá o chup-chup, tem lugar que é din-din, tem lugar que é sacolé, tem lugar que é não sei o que, cada geladinho, enfim. Aí coloca lá a foto da tangerina. Tem lugar que é tangerina, tem lugar que é mexerica, tem lugar que já vi também bergamota, chamarem de bergamota. Enfim, cada lugar fala de um jeito diferente. Então, o idioma não é algo estático.
Mas isso a gente está falando do idioma nativo, que a gente aprende com os nossos conterrâneos falando, com os nossos parentes falando, com os nossos, depois com os nossos amiguinhos falando, quando a gente fica maiorzinho e vai para a escola. A gente não tem um professor de português para nos ensinar a falar português. Eu falo a gente que tem língua nativa português, né? Então, como é que a gente faz com um idioma estrangeiro? Gente, eu penso assim, que é legal você ter um professor, porque o professor ele vai te indicar um caminho pelo qual você ainda não passou. O idioma, quando ele vem como um segundo, ou terceiro, ou quarto idioma, gente, você já nomeia aquelas coisas. Por exemplo, para você que é falante de português, para mim que sou falante de português, mesa é mesa, acabou. Armário é armário, geladeira é geladeira. Vocês reparam que a gente não fica questionando. Por exemplo, no inglês, tudo que não é ser humano e às vezes um animal é tudo neutro. Objeto do inglês é neutro. Não existe objeto feminino e masculino no inglês. Então você pega alguém cuja língua nativa seja inglês, para ele aprender o conceito de que, por exemplo, o chão é masculino. Por que o chão é masculino? Por que o teto é masculino? Por que a mesa é feminino? Por que a cadeira é feminino? Por que o prato é masculino? Na cabeça deles não entra o substantivo masculino ou feminino, porque para eles é tudo neutro. Tanto que eles têm o pronome, que é o it, que é tudo que é neutro. Entendeu? E algumas vezes é usado para animal também, mas animal tem macho e fêmea. Entendeu? Animal tem macho e fêmea. Mas geralmente eles só atribuem masculino e feminino para ser humano e em alguns casos para animal. Vocês estão entendendo? Mas o que acontece, gente? Aí as pessoas elas falam assim, por isso que é importante muitas vezes a gente aprender o idioma com alguém que já não é nativo. Eu não tenho nada contra o professor nativo, gente. Se você é professor nativo assistir isso aqui, não fique triste comigo, tá? Mas eu particularmente eu prefiro com alguém que aprendeu o idioma como segundo ou terceiro idioma, porque a gente sabe das dificuldades. Pessoa que é nativa é praticamente já desde criança já fala. É outro processo de aprendizagem muito diferente do segundo ou do terceiro idioma. Aí as pessoas vão chegar e me falar assim, mas Sara, então onde que eu aprendo de graça e como que eu vou aprender? E principalmente, qual é o idioma mais fácil para quem é falante de português? Gente, nem o idioma é fácil, nem o português é fácil. O português é dificílimo até pra gente. Se você for seguir lá as regrinhas gramaticais, ele é muito chato. Eu não sou aquelas professoras chata que fica seguindo regrinha. Até no português, como eu leio muito, eu vou muito pela intuição. Nossa, que louca, ela vai pela intuição. Claro que se eu fosse fazer um trabalho acadêmico, ou se eu fosse estar dentro de uma sala de aula, eu ia usar do método acadêmico. Mas quando eu tô para escrever um texto, quando eu tô para falar, principalmente aqui, que é super informal, gente, em linguística na faculdade a gente aprende que tem o apropriado e o inapropriado. Você chega lá no barzinho, vai falar assim, por obséquio, vede-me uma garrafa de cerveja. Você não fala assim, você fala, passa, vê, desce aí uma pra nós. Você tá entendendo? Então, tem apropriado e tem inapropriado. E aqui no YouTube a gente não vai ficar usando de uma linguagem super, hiper, ultra, mega formal ou mesmo super norma culta. Aqui a gente vai cometer um monte de deslize mesmo porque é super coloquial. Mas o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, gente. Qual o idioma mais fácil? Não, o idioma é fácil, porque tem várias variantes, né? Tem muitas variantes dentro do idioma. Tem a forma formal, tem a forma informal, tem lugares que levam isso muito a sério. Aqui no Brasil a gente não leva muito a sério essa questão da formalidade. Tanto que a gente fala, a gente pega o tu, que era super informal antigamente, e a gente usa como se fosse você. Você é terceira pessoa. Você é conjugação de ele ou ela porque é terceira pessoa, é como se fosse senhor e senhora. Mas tem lugares que ainda levam super a sério. Você chamar, por exemplo, na Espanha, você chamar alguém de usted,
é outro nível do que chamar de tu. E lá a conjugação do tu é super respeitada. Aqui no Brasil, a conjugação, quem conjuga tu corretamente? No sul do país. Aqui no Sudeste, principalmente lá em Santos, era tudo assim: tu vai, tu foi, tu fica. Era a conjugação do você. Por quê? Porque já se perdeu a marca de formalidade. A informalidade não tomou conta pelo menos do português do Brasil e pelo menos lá fora do Sul. No Sul eles ainda levam: ai, tu vais, tu ficas, tu fizeste. Quem que fala tu fizeste? Aqui no Sudeste, por exemplo, eu não conheço ninguém. Aí você chegar para alguém e falar: tu fizeste teu dever de casa? Tu cozinhaste teu almoço hoje? Ninguém fala assim aqui no Sudeste. Ninguém. Ninguém. Tu fez almoço hoje? Ô, mulher, tu fez almoço hoje? Entendeu? O que eu tô falando? Mas ele pergunta assim: qual é então o idioma mais fácil? Gente, em primeiro lugar, eu acho assim que o idioma assim que vai te tomar menos tempo e menos esforço, sabe qual é? Muita gente fala que é o espanhol. Não é o espanhol. O espanhol ele tem uma conjugação verbal bem complicada. Ele tem muitas diferenças do português, embora ele seja muito semelhante. Mas ele tem muitas conjugações diferentes e ele tem muitas regras gramaticais diferentes. Por exemplo, no espanhol a gente tem uma coisa que no português a gente não tem. Você colocou um acento, a palavra vira outra coisa. Um acento agudo no espanhol chama de tilde. Se você colocar lá tilde no el, por exemplo, você pega o el. Sem a tilde, o el é artigo singular, artigo masculino singular, é o. Por exemplo, se eu falar assim, o menino, El Niño, lembra que lá no final dos anos 90, El Niño era o nome de um fenômeno meteorológico? Então, El Niño, se eu colocar tilde, o el vira ele, pronome demonstrativo singular masculino. Ele. Vou falar com ele. Vou falar com ele. Né? Ele quer estudar comigo hoje. Ele quer. Se tiver a tilde, é uma coisa. Se não tiver, outra. Outra coisa, eles mudam também o gênero dos verbos. Não, verbo não tem gênero. Ai, que loucura. Não, o verbo, se ele declinar, ele tem gênero sim. Se ele declinar, no inglês é que ele não tem gênero. O verbo no inglês não tem gênero. Mas eu digo o gênero dos substantivos. Tá vendo como a gente também se confunde, gente? Mas enfim. O gênero do substantivo, por exemplo, você chegar lá e falar assim: a água. El água. Água em espanhol é masculino. Por quê? Não sei. É masculino. E agora? Água masculina. E agora? O leite é feminino. La leite. Tanto que se você pegar uma embalagem de leite e tiver escrito em espanhol e for leite integral, ele vai colocar lá leite inteira. É la leite e tá inteira. Ou seja, não tiraram gordura, não tiraram nada, não tiraram nada. É o leite integral. La leite inteira, né? Assim como o peso líquido para eles é contenido neto. É bem diferente, gente. Vocês acham que é parecido? É até parecido. Mas se você for estudar espanhol, ok, estude. Eu acho que é super válido. Eu estudei espanhol. Eu estudei espanhol com um rapaz que ele aprendeu com peruanos, né? É super, super legal. Eu acho espanhol uma língua belíssima, entendeu? Acho mais bonito até do que o francês. Muita gente, ai, o francês, la langue d'amour, coisa linda, elegante. Mas eu acho o espanhol delicioso de falar. Mas se você achar que, eu já entendo uma parte, você vai chegar lá e falar assim, você corre o risco de falar um portunhol. Se você não estudar com muito afinco as regras gramaticais do espanhol. Principalmente, por exemplo, quando vier subjuntivo. Vou dar um exemplo aqui de subjuntivo para vocês que é muito diferente. Que eu faça, que eu haga, que eu saiba, que eu sepa, que eu faça, que eu traga, que eu traiga.
É muito diferente, gente. É muito diferente. O subjuntivo é muito diferente do nosso subjuntivo, que eu saiba, que eu traga, que eu faça. É diferente. Então, se você chega lá e fala assim, eu já entendo muita coisa, porque só de ler a gente entende muita coisa do espanhol, né? Às vezes de ouvir, não. Às vezes de ouvir é muito difícil. Principalmente se a pessoa tiver um acento, né? Que fala muito forte, por exemplo, da Argentina. É difícil de entender, porque eles puxam muito X. Eles puxam muito X. Por exemplo, pronome possessivo. Tuyo, tuya, eles falam tuxo, tuxa. É muito diferente do português, gente. Mas se você, por exemplo, ouvir um mexicano falar, um peruano falar, você entende muito do que ele fala, sem nunca ter estudado espanhol. Mas, na hora de falar ou na hora de escrever, se você não estudar a regra gramatical, você corre um enorme risco de fazer lá o portunhol. E tem outra desvantagem. A gente entende muito do que eles falam, mas eles não entendem quase nada do que a gente fala. Eu já cheguei a enviar vídeos meus pra uma pessoa que eu conheço que ela é mexicana, ela não entende nada do que eu falo. Agora, por que a gente entende quase tudo e por que eles não entendem quase nada, eu não sei por quê. Mas eles não entendem. Eles não entendem. Isso se o sotaque da pessoa for neutro, porque se o sotaque, né, o acento da pessoa for muito forte, você também não vai entender. Então, você vai achando que espanhol é fácil, porque não é fácil, gente. Até por ser um idioma muito semelhante ao português, para você escorregar e para você falar um negócio que não tem nada a ver, nossa, vou dar um exemplo meu mesmo. E eu estudei espanhol. De essa mesma moça, que era mexicana, eu falei assim, voy a pegar um gatito. Né? Voy a pegar um gatito. Pegar, pra gente é pegar um gatinho para criar. Aí ela, não hagas eso, es muy malo, no puedes pegar a los gatitos. Eu falei, ¿por qué no puede pegar al gatito? ¿Cuál es el problema de pegar al gatito? No, porque es malo, porque vas a molestarlo. Aí eu não entendi nada, minha filha. Aí eu fui lembrar, porque fazem anos já que eu estudei espanhol, entendeu? E eu fui lá ver. Pegar em espanhol pode ser colar. E, segundo o local onde ela mora, também é uma gíria para maltratar, para golpear, para bater. Eu falei, ai meu Deus, eu falei que eu vou bater no gato. Entendeu? Eu falei que, como se fosse assim, eu vou tascar-lhe o pau no gato. Atirei o pau no gato. E não era isso, eu tava falando que eu ia pegar o gato para eu criar. E aí eu tive que explicar para ela, em português, pegar é como se fosse mais ou menos tomar. Em espanhol tem o tomar. Então, tomar para cuidar, para dar lo que comer, dar lo que beber, hacerle mucho cariño, darle muchas coisas buenas. Não é fazer mal para o animal, não é molestar o animal. Então você vê que até mesmo a pessoa que estudou e que tem um certo conhecimento chega lá e comete erros. Então, para você cometer um erro em espanhol e ser mal interpretado, não custa nada. Então, vai achando que é fácil, porque não é fácil. Justamente por ser muito semelhante e você já achar que fala, é que você pode cometer muitos erros, entendeu? Então, eu considero que o idioma pra gente falar é o idioma assim, mais fácil, porque a gramática do espanhol não é fácil, gente. Assim como a gramática do português não é fácil. A gramática do espanhol é muito difícil e tem diferenças. Então, se você não memorizar e não estudar, já era. Mas o idioma que eu considero que a gramática é muito fácil é o inglês, entendeu? Não vou dizer que ele é facílimo, porque nenhum idioma é fácil. Você tem que meio que aprender a cultura daquele povo, porque muito do que o povo fala é o que ele tem na cabeça, entendeu? O que o povo fala, ele tem na cabeça. A forma de falar é o que eles têm na cabeça. E é claro que muda, inglês britânico muda para inglês norte-americano, que vai mudar do inglês que é falado, por exemplo, no Canadá. Vai mudar, gente, vai mudar, vai ter muita mudança. Mas é claro que você conseguir se comunicar e você conseguir apreender o básico do idioma para você se comunicar e entender o que o outro está falando, isso é que é a comunicação. Você não precisa
fazer um doutorado sobre todas as diferenças de forma de falar de um inglês para o outro inglês. Não, pô, você sabendo falar, você sabendo se expressar, mesmo que você cometa um ou outro erro gramatical, eles também cometem, a gente comete um monte de erro gramatical. E claro que eu falo, tem a linguagem tem a linguagem coloquial e tem a linguagem formal, vai depender muito de como, com quem você está falando, em que situação você está falando. Mas o inglês ele é muito simples, porque o verbo dele é extremamente simples. Eu acho que um dos grandes erros é as escolas começarem com to be. O to be é o diferentão. O to be junto com os modais, ele é o diferentão. Eu sempre falava isso para os meus alunos. Ele é o diferentão. Quando você for memorizar o to be, é outra coisa totalmente diferente. É praticamente um dos únicos verbos assim que funciona dessa forma no inglês, é o to be. Tem os modais que eles funcionam de uma maneira bem semelhante ao to be também, mas os modais são super fáceis perto do to be. Eles são muito simples perto do to be, entendeu? O to be ele é bem irregular, ele tem uma forma de falar para cada pessoa, né? Então eu creio que o to be não deveria ser a primeira coisa a ser ensinada. A primeira coisa deveria ser um verbo simples do dia a dia, né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, que é o verbo estudar. No inglês, quando a gente faz infinitivo, a gente coloca to, então é to study. Vou colocar assim, I study, you study, he, she, it studies. Tem o S no fim do verbo. Tira o Y, coloca IES. Mas é a única irregularidade que tem. We study, you study, they study. Acabou. O português. A loucura que é isso aqui. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Sem contar que tu e vós ninguém mais usa. Usa tu como se fosse você e vós fora de texto, extremamente arcaico, ninguém mais usa. Quem que você conhece que usa vós? Se você não conhece alguém que usa tu direitinho, você vai conhecer alguém que usa vós. Eu não conheço ninguém. Mas enfim, já imaginou? Aí você vai ensinar a tabela básica lá do verbo para o estrangeiro, ele vai ver aquilo ali e você ainda vai ter que explicar para ele que não usa mais tu e vós, usa você e usa vocês, né? E tem lugar que não usa você, não usa vocês, usa tu e usa a gente também. Olha que loucura. Mas enfim, é bem diferente. E os idiomas românicos, eles também têm essa grande irregularidade na hora de conjugar. O francês, gente, eu tô estudando francês, eu não sou fluente em francês, eu sou nível intermediário, assim. Mas o que eu já estudei é que eu vejo, assim, que o francês ele tem bastante diferença nas conjugações dos verbos, mas ele é muito mais regular que o português, por exemplo. Ele tem muito mais regras, que se você seguir, você pega direitinho. O português não, o português é um negócio de doido, o verbo em português. Nem a gente conjuga direito, mas enfim. Vamos voltar aqui. O inglês ele é muito simples, passado no inglês. Passado do study, já que eu tava falando do verbo to study. I studied, you studied, he, she studied. We studied, you studied, they studied. Reparou? É tudo igual. Você pode até nem saber o que eu tô falando se você não fala inglês. Mas é tudo igual. Ai, que legal. Acabou. Português, eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos, vós estudáveis, eles estudavam. Oh, que coisa de louco. Sendo que, novamente, tu e vós ninguém usa. Seria como se fosse vocês estudaram, você estudou. Tem a conjugação em terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural, entendeu? E para entrar isso na cabeça do estrangeiro que está aprendendo português, é inferno. Então, o inglês ele é muito simples no verbo. Ele só é complicado quando vem aqueles phrasal verbs, que vem aquelas expressões com verbo. Eles fazem muita expressão com have, eles fazem muita expressão com get. E pega a preposição e junta e se transforma num negócio totalmente diferente. Mas aí é treino, gente. Aí é treino. Nem o idioma é tão facinho assim a ponto de... Ah, o verbo é super simplíssimo e você aprende e acabou. Não, o get, o have, o go, se você for ver verbete em dicionário, é enorme, porque eles têm muitas expressões com esses verbos, entendeu? Mas no geral o verbo é muito simples, muito mais simples do que o nosso idioma. A pronúncia também é muito diferente da nossa, entendeu?
para essa questão de pronúncia é escutar muita música, escutar muito filme, mesmo que você não entenda nada, vai escutando. E também a questão de você treinar, de você falar com alguém. E o legal do inglês é que sempre tem alguém que fala inglês em algum lugar. Pelo menos o basicão. Você conhece alguém, você fala. Aí se você for que nem eu que tá estudando japonês, quem que fala japonês fluente? Difícil. E o japonês, ele é um povo que ele é muito fechado. No geral, eles não ficam falando japonês com gringo, com estrangeiro. Eu sou guiding pra eles, eu sou pessoa de fora. Então eu vou ter que falar com outro guiding que nem eu. O japonês, no geral, ele não vai querer ficar muito falando japonês com uma guiding, que sou eu. Entendeu? Então é muito difícil você encontrar alguém que fala japonês fluente. Se você fala e for de lá, geralmente eles são bem mais fechados, entendeu? Japonês é outra história. Japonês, eu não sei onde que eu fui amarrar meu burro para aprender japonês. Eu estudo japonês há anos, eu não sou fluente. Porque ele tem muitas formas de falar. O verbo em japonês também é simplíssimo, é mais simples ainda do que no inglês. Mas ele tem muitas formas. Ele tem a forma T, ele tem a forma tá, ele tem a forma massa. Se fosse só a forma massa, ia ser a coisa mais fácil do mundo. Mas não é. Ele tem muitas formas, ele tem muitas e muitas marcas de formalidade e informalidade. Muitas, em toda ocasião. Você está falando com alguém que é um ano mais velho, você já está usando marca de formalidade que você não utiliza jamais no português. Português do Brasil, que é extremamente informal no dia a dia. A gente não usa mais formalidade nem quando a gente vai falar com alguém que é superior hierárquico. A gente fala normal. O máximo que a gente fala é senhor e senhora. É o máximo. E tem muita gente que não gosta. Tem gente que se ofende, acha que está sendo chamada de véia. Fala, senhora tá no céu. Não é assim que eles falam. Então, principalmente quando é mulher, não quer ser chamada de senhora. Então, o português não tem tantas marcas de formalidade. E uma coisa também muito, assim, que muita gente sofre no inglês é a preposição. Preposição em inglês, tem muito em. No português é em, no e na. No inglês tem in, tem on, tem at, tem onto, tem into, tem... Nossa, tem milhões de em no inglês. Isso é uma dificuldade que as pessoas têm. E se você colocar um em, um desses em, depois de in, depois de go, depois de get, colocou uma preposição dessa depois do verbo, ele se transforma em algo totalmente diferente. Mas aí é treino, meu. Pega texto em inglês e lê. Fala em inglês com um conhecido teu que tem algum conhecimento de inglês. Mas, Sarah, eu tô falando tudo errado. Fala. Agora que eu tô com conhecimento mais ou menos de francês, eu tô começando a falar, só que eu tô falando tudo errado. Eu sei que eu tô falando tudo errado. Tem palavra que eu não tô colocando no plural. Por quê? Porque, por exemplo, no inglês tem um monte de palavra que no francês não tá no plural. Por exemplo, todos, todas. No português tem plural. Mas na minha cabeça, francês é idioma estrangeiro, então eu não boto no plural. Aí eu vou ver, tem plural no francês. Eu vou, pô, que saco! Eu tô colocando tudo errado aqui. Mas pelo menos eu tô tentando falar. E pelo menos eu tô tentando treinar esse conteúdo que eu já tenho. Entendeu? Então fala tudo errado, mas fala. Fala tudo errado, mas fala. Vai treinando, treinando, treinando. Pede pra pessoa gentilmente te corrigir. E aí depois você já não vai errar tanto assim. Sendo que, lembrando, o idioma não é um estanque. Então, eu creio que, principalmente quando é o primeiro idioma estrangeiro, o melhor a aprender é o inglês, gente. O espanhol você pode confundir muito. Ele te demanda muito estudo, justamente para você não falar portunhol no lugar de espanhol, justamente para ele ser muito semelhante ao nosso idioma. Para você não cair nessa armadilha de, já entendo tudo, então vou sair falando. E você muitas vezes não faz. Outro detalhe muito diferente no espanhol é o rato. Rato pra gente é rato. Rato, ratito é um porco. Espera um ratito, já vengo acá. Espera um pouquinho, eu já venho aqui. Bebas um ratito de leite. Bebe um pouquinho de leite. O pessoal, oi, vou beber rato com leite? Que isso? Tá entendendo? Então, o espanhol, apesar dele ser muito semelhante, as diferenças dele fazem com que ele seja um idioma assim. Ele é muito complexo, ele é muito irregular também. E o inglês, ele é muito falado. Muita gente fala inglês. Muita gente pode te ajudar, pode te corrigir. Tem uma imensa gama de material na internet, sem contar que
A gramática dele é bem mais simples que, por exemplo, a do português, a do espanhol ou até mesmo a do francês. Gente, tudo de bom, muito obrigada e até o próximo vídeo.